Meu nome é Marina, e eu vou ficar com parte da revisão. Vou terminar a parte de síndrome nefrótica, que a Carol estava explicando, e vou dar uma lâmina de síndrome nefrítica também, certo? Então, aqui de síndrome nefrótica, só uma introdução rápida. A síndrome nefrótica, né, que vocês já estudaram, já tiveram nefro. Então, o paciente com síndrome nefrótica vai ter proteinúria, hipoalbuminemia, edema, hipercolesterolemia e lipidúria. E a lâmina de síndrome nefrótica que eu vou apresentar hoje é a de GESP. A GESP é glomerulosclerose segmentar e focal. Ela é segmentar por quê? Porque ela envolve uma porção do tufo glomerular e focal porque ela vai envolver a minoria dos glomérulos, certo? Ela pode ser primária ou secundária. A primária é idiopática e tem relação com fatores circulantes que causam dano aos podócitos e ela tem mais relação com síndrome nefrótica. Já a secundária, ela é secundária a alguma outra condição que o paciente tem. Já vou falar de etiologia, a gente vai poder ver que várias condições causam GESP. E aí, ela geralmente causa proteinúria subnefrótica, ou ela vai evoluindo lentamente para proteinúria nefrótica, certo? Aí aqui é só para vocês terem uma noção, assim, que quantas etiologias diferentes podem causar GESP. Então, basicamente, qualquer coisa. E essa daqui eu deixei marcada porque foi o que o professor, o do caso da aula, né? O paciente tinha obesidade e também tinha uma hipertensão que contribui. Na verdade, eu não sei se o paciente tinha hipertensão. Agora eu estou na dúvida, mas a hipertensão também pode contribuir para a GESP. E essa hiperfiltração, né, devido à obesidade, é uma etiologia importante de GESP e foi a do caso da aula. Então, o que pode causar? Então, como é que ela acontece, né? Vai ser um dano ao podócito, tanto secundária a algo ou por fatores que causam esse dano, como eu tinha falado. E aí vai ter um dano ao podócito, reorganização do citoesqueleto, apagamento dos processos podocitários e propagação da lesão. O podócito é essa célula aqui que vai ficar em volta dos capilares. E aí, quando ele está danificado, vão passar moléculas, né? Tanto, por exemplo, proteínas que não deveriam passar, não deveriam estar nos não deveriam ser filtradas, na verdade, não deveriam ser filtradas dos capilares para o filtrado urinário. Elas vão passar porque esses podócitos vão estar lesados. Nesse caso aqui, ele está íntegro, que é uma foto de um livro de histologia, ele está normal. Aqui eu coloquei só para vocês saberem, né, quais são todos os achados, eu não vou falar agora, mas esse aqui é só o roteiro da aula, né, porque eu vou falar dos achados das lâminas. Agora, finalmente, indo para a lâmina. Primeiro aqui é uma imagem de glomérulo normal. Só para a gente poder lembrar aqui da histologia, como é um glomérulo normal, para poder comparar com os glomérulos que vão estar alterados. Pronto. Agora, indo de fato para a lâmina, o primeiro achado que eu vou falar é o glomérulo obsolescente. Como eu falei, toda a fisiopatologia da GESP tem relação com o dano podocitário. Vai ocorrer o dano aos podócitos e vai ocorrer uma esclerose, que é uma espécie de fibrose dos glomérulos. Com esse dano, pode acontecer de o glomérulo ficar com as alças enrugadas, assim, e ficar com o alongamento do espaço urinário, as alças retraídas e esse espaço maior, né, que é bem diferente do glomérulo que eu acabei de mostrar, que é o glomérulo normal. Outro achado aqui é a atrofia tubular, que a gente vai poder ver nessa região. Vou passar aqui o slide, porque aqui tem a foto mais aproximada. Como a gente, não sei se vocês lembram da histologia, mas o túbulo, ele tem, dependendo da região do túbulo, ele vai ter um epitélio ou cilíndrico ou cúbico, né? E aí, nesse caso aqui, a gente pode ver que esse epitélio não é nenhum dos dois, é um epitélio que está atrofiado, ele não está normal. Por que isso acontece nesse caso de GESP? Porque com o dano ao glomérulo, os túbulos também vão ser afetados. Porque os túbulos eles vão depender do sangue que passa pelo glomérulo para serem nutridos. Então, com esse glomérulo alterado, né, com esclerosado, os túbulos também vão sofrer. Porque não vai passar sangue adequadamente pelo glomérulo e os túbulos não vão ser nutridos. Assim, ocorrendo uma isquemia e contribuindo para essa atrofia tubular. O próximo achado tem tudo a ver com a atrofia tubular também, que é a formação de cilindros e alinos, que esse material é eosinofílico dentro dos túbulos, que a gente pode ver. O que eles são? É acúmulo de uma proteína específica, que é a proteína de Thom-Hosphal dentro dos túbulos,
Porque, como os túbulos são atrofiados, eles perderam essa capacidade deles de reabsorver. Então, como eles não estão com a reabsorção adequada, eles vão acumular essa proteína dentro aqui, formando cilindros hialinos. A próxima é o espessamento da parede arterial, que não é um achado específico, não é um achado específico de GESP, mas na verdade ele é resultado da hipertensão arterial. Ele é assim, pacientes com hipertensão podem ter GESP. E aí, ele vai indicar que esse paciente aqui, nessa biópsia, tinha uma hipertensão arterial. O que é que vai ter? Devido, né, à hipertensão crônica, vai ter especialmente da parede arterial, e isso vai contribuir para a isquemia. Por quê? Porque a artéria vai estar com um lumen reduzido, assim vai passar menos sangue através dela, contribuindo também para essa isquemia, né, para toda a lesão renal. Pronto, esse achado aqui é um glomérulo globalmente esclerosado. A Carol até mostrou, acho que foi na lâmina de diabetes, né, um glomérulo globalmente esclerosado, que é isso aqui também. Como eu já falei, né, a fisiopatologia da GESP, vai ter um dano crônico aos podócitos, resultando em esclerose, e aqui, nesse caso, esse glomérulo aqui já tá todo, já não tem mais, na verdade, já teve esse dano aos podócitos e ele está com esclerose agora. Pronto. Aí agora eu vou falar de outro achado, são os podócitos reativos. Eu vou passar aqui para o olho, porque aí vai dar para ver melhor. Os podócitos, né, como eu disse, são células que ficam em volta dos capilares. E aí, o correto, né, que eles estejam bem próximos dos capilares, mas aqui a gente pode ver que alguns podócitos estão meio soltos, né? Eles não é correto que eles estejam assim. Então, também é um achado que indica essa lesão. Os podócitos lesionados, eles vão ter esse aspecto diferente. Pode ser um aspecto tanto nuclear quanto citoplasmático diferente. E aí, aqui a gente pode ver. Aqui é aquela mesma imagem passada, né? Aqui que eu tinha mostrado os podócitos reativos. Aqui é um glomérulo que a gente é típico. Ele está com esclerose segmentar. O que eu tinha falado? Que a GESP é glomerulosclerose segmentar e focal. Segmentar porque atinge uma parte a maioria dos glomérulos que estão atingidos parcialmente. E aqui é o que a gente pode ver. Esse glomérulo, ele está com essa parte aqui, né, de cima normal, né? Aqui a gente pode ver os capilares, o lumen dos capilares, tudo. Mas aqui embaixo ele está esclerosado. Isso é esclerose segmentar. E aqui embaixo também ele está com adesão à cápsula de Bowman, que isso é também consequência da esclerose. Certo? Aí agora, gente, eu coloquei algumas questões, mas eu não vou resolver com vocês, porque vai ficar muito longa a aula. Então, eu vou deixar aqui e vocês resolvem depois, certo? Tem duas questões que são de provas antigas. Pronto, terminei a parte de síndrome nefrótica. Agora a gente vai falar de síndrome nefrítica. Aqui é a mesma imagem da passada, mas agora falando de síndrome nefrítica. O que o paciente com síndrome nefrítica tem? Ele vai apresentar oligúria, hematúria com cilindros hemáticos, proteinúria, que não chega a ser nefrótica, edema, hipertensão, e tem um início abrupto e geralmente é autolimitado. Aqui tem uma imagem mostrando um pouco de como é que ocorre, né? A síndrome nefrítica aqui é um desenho esquemático do glomérulo normal, e aqui é um glomérulo seria um glomérulo com alterações. Então, a gente pode ver aqui leucócitos, vai causar alguma causa de inflamação, vai haver alguma causa de inflamação, vai resultar em leucócitos dentro dos capilares, ramps, que depois eu vou falar disso, que são depósitos de imunocomplexos. Aí, devido a isso, vai estar com o lumen do capilar, vai estar mais estreito. Também vai ter o maior número de células nos capilares, que também vou falar disso. Isso aqui é só uma introdução, só para ter uma visão geral. E aí, da lâmina de GESP, da aula de síndrome nefrítica, eu fiquei responsável pela lâmina de GNPE, ou GNPI, né? Glomérulo nefrítico pós-infecciosa. O que acontece na glomérulo nefrítico pós-infecciosa? Ela geralmente é causada, a mais comum da pós-infecciosa é que ela seja pós-estreptocócica.
que é causada pelas cepas nefritogênicas do estreptococo beta-hemolítico do grupo A. Certo? É uma sequela tardia e não supurativa da estreptococcía, e ela é responsável pela maioria dos casos de síndrome nefrítica. E aí, ela pode acontecer tanto depois de uma infecção de garganta, quanto de pele pelo estreptococo. E aí, a latência vai depender de onde foi a infecção. Importante lembrar que a GNPE não é resultado de infecção direta dos rins, né? Não é uma pielonefrite, mas é uma sequela da infecção pelo estreptococo. Aqui eu vou falar um pouco melhor. Quando tem infecção pelo estreptococo, o corpo vai produzir anticorpos contra a proteína M da bactéria. Com isso, eles vão se juntar a antígenos na corrente sanguínea e vão se depositar nos rins. Certo? Isso não é uma infecção direta. De novo, é deposição de imunocomplexos que vão estar formados no corpo. Eles vão se depositar nos rins e esses imunocomplexos vão causar uma inflamação. E que vai acontecer? Ativação endotelial, recrutamento de neutrófilos e ativação do complemento. Certo? Então, essa inflamação, a gente vai poder ver já na lâmina quais são os achados que vão ter relação com isso. Desame complementar. Vai ter o complemento consumido, já que vai ter a ativação do complemento. O complemento vai estar consumido, C3 diminuído. E o ácido positivo, né? O ácido ele vai indicar uma infecção prévia por estreptococo. É isso mesmo. Aqui de novo o roteiro, para vocês verem depois. E aí, o primeiro achado que eu vou falar da lâmina de NPE é o glomérulo hipercelular. Quando ocorre inflamação, o glomérulo vai ter mais células do que ele deveria. Né? Aquilo que eu tinha até mostrado naquela primeira imagem de síndrome nefrítica. Então, é um marcador de inflamação. Quando há inflamação do glomérulo, ele vai estar com essa hipercelularidade. Então, aqui, se vocês quiserem, né, olhar os slides e voltar naquele glomérulo normal, dá para ver que esse aqui está hipercelular. Outro achado que vai ter é a oclusão de alças por neutrófilos. O que vai acontecer? Como eu já tinha falado, vai ter aquela deposição de imunocomplexos, e aí esses imunocomplexos vão recrutar complemento, né, vão ativar o complemento e recrutar neutrófilos, e aí vai ter a oclusão das alças pelos neutrófilos. Por isso que o paciente com GNPE vai ter leucocitúria, certo? Então, a gente pode ver que está circulado os neutrófilos que estão dentro das alças glomerulares, que não deveriam estar. Pronto. Outro achado aqui são os cilindros hemáticos. O que vai acontecer? O glomérulo inflamado, ele vai ser danificado, né? O glomérulo vai ser inflamado e danificado, e assim, vai ocorrer extravasamento de hemácias, e a formação de cilindros hemáticos. Por isso que o paciente também pode apresentar hematúria. Os cilindros hemáticos, né, que a gente vê no sumário de urina, e aí os cilindros, eles estão presentes, né, tanto na hematúria microscópica quanto na hematúria macroscópica. E aí, são esses aqui, tanto, né, aqui, né, que são os túbulos, e aqui, estão dentro dos túbulos renais. E aí, como vocês já passaram por nefro, vocês sabem que quando tem hemácias dismórficas, sugere uma hematúria de origem renal, né, não de origem urológica, por exemplo, né. Se for uma hemácia com formato normal, a gente pensa numa hematúria, por exemplo, alguma coisa nos ureteres, enfim, no restante do trato urinário. Mas com dismorfismo eritrocitário, é uma causa glomerular de hematúria. E também, um dos mecanismos de ira é a obstrução dos túbulos. Um paciente com GNPE, ele pode progredir para a insuficiência renal. E um dos mecanismos disso é a obstrução de túbulos. Geralmente, os pacientes que têm GNPE são quadros mais autolimitados e não são tão graves, né? Mas mesmo que seja uma ira mais leve, ou também podem acontecer casos mais graves. Eu acho que essa é o... não é. Outro achado que vai ter também vai ser a descamação em túbulos. Como eu expliquei na GESF, os túbulos dependem do sangue que passa pelos glomérulos para serem nutridos, né? E aí, quando os glomérulos estão danificados, os túbulos também vão sofrer isquemia, vão sofrer e vão ter essa isquemia, já que não vão receber adequadamente o sangue. E aí vai ocorrer essa descamação, a indicação de dano aos túbulos.
certo? E aí vai ocorrer necrose tubular. Agora, falando de imunofluorescência, o que a gente vai achar no paciente com GNPS? Mandar para imunofluorescência. IgG, e aí o C3. Isso aqui são fases diferentes da doença. O C3 em céu estrelado é na fase aguda da doença. Já o C3 mesangial é na resolução da doença, certo? Então, é lembrar que vai ter IgG e C3. E aí, o C3 em céu estrelado e mesangial, mas em fases diferentes. Estrelado na aguda e C3 e mesangial na resolução. E agora, por último, falando já de microscopia eletrônica. A Carol tinha mostrado um slide de microscopia eletrônica. E aí, o que vai ter? Né? Como eu falei, a GNPE é causada por deposição de imunocomplexos. E aí eles vão poder ser vistos na microscopia eletrônica. Não são vistos na microscopia óptica, mas são vistos na microscopia eletrônica. Então, eles são vistos como esses ramps, que são depósitos subepiteliais eletrondensos. Esses eletrondensos é a forma de descrever eles na microscopia eletrônica. E aí, eles se depositam nessa região subepitelial, na verdade. E aí, eles representam imunocomplexos. Aqui também tem as questões, mas, né, como eu falei, não vou fazer para a Carol continuar e terminar logo a aula, mas para vocês resolverem depois, certo? Também são das provas. Muito obrigada, pessoal. Desejo um boa prova para todos vocês. Pode falar, Luana. Oi, Marina. Então, o professor, ele falou de um sinal da crescente na nefrite, que ele falou que era, tipo assim, 100% de chance de cair. Tu sabe que sinal é esse? É assim, tem relação com a inflamação, mas eu não coloquei aqui porque não é típico da porque GNPE. vai cair na glomerulonefrite rapidamente progressiva, esse achado. Então, a Carol vai falar. Então, provavelmente a Carol... Bom. Na próxima aula, elas vão falar. Obrigada, certo? Viu? Pronto, pessoal, muito obrigada pela atenção. Agora a Carol vai continuar a aula. Boa prova.